Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre alergia na primeira infância. Afinal, nossos filhos nascem e muitas vezes passam por vários processos alérgicos durante a primeira infância. Seja ela alimentar, dermatite, rinite, mas afinal, o que nós podemos fazer para evitar e tratá-la? Para esclarecer todas essas dúvidas e nos orientar sobre cada uma delas, eu estou recebendo aqui a doutora Estela Santi, que é alergista, imunologista e pediatra. Seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast, doutora Estela. Eu estou muito feliz em recebê-la. Tenho muitas dúvidas aqui para a gente conversar bastante hoje. Seja muito bem-vinda. Sim, bom dia. Obrigada primeiro pelo convite. E gostaria de dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje, poder passar informações sobre doenças alérgicas, né, visto que a gente tem tido um aumento expressivo aí no número de casos de alergia. Isso é uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa. Como eu trabalho com nutrição na pré-concepção, na gestação e no pós-parto, e a gente fala, né, e cuida dessas mulheres, né, no aleitamento materno, né, doutora? A gente começa a ver esse boom de alergias e de intolerâncias que a gente, de fato, está percebendo cada vez mais, com mais frequência. E aí eu acho super pertinente a gente falar sobre alergias na primeira infância, que, pessoal, a primeira infância, ela é aquela fase que vai até os 6 anos, tá? Então, é essa fase que a gente vai abordar do recém-nascido até os 6 anos, ok? Então, eu queria que pessoal, compartilhe aqui comigo um gráfico. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre, chama marcha atópica, é isso? Isso, na verdade, a marcha atópica, ela é o caminho da doença alérgica. Então, a criança nasce lá, o pequenininho, desenvolve um quadro de dermatite atópica, alergia alimentar, e isso vai progredindo, né? Chega lá por volta dos seus 4, 5 aninhos, desenvolvendo quadros de asma alérgica e evoluindo aí também com quadros de rinite alérgica. Então, essa é a nossa marcha atópica. Então, se a gente olhar, pessoal, aqui, ó, na marca 0 é o recém-nascido, né, doutora? Então, assim, aí a gente tem os dois picos que aí seriam a dermatite atópica e a alergia alimentar. Isso. Ótimo, tá. Então, vamos começar por essa? Vamos começar falando sobre o recém-nascido. Então, aqui, vamos começar falando sobre os bebês, vamos começar falando sobre as crianças recém-nascidas. Então, quais são as principais alergias alimentares que nós temos nessa fase, doutora? Então, na verdade, a mais comum, né, o campeão de todos é a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Nós temos também alergia, na alergia alimentar, alergia a ovo, a trigo, mas o que a gente vive mais no dia a dia é a alergia à proteína do leite de vaca. E aí, quais são os sinais, né? Quais são os sintomas que esse bebê apresenta para a gente falar, poxa, será que o meu filho tem a PLV? Então, na verdade, dependendo do tipo de alergia que o bebê se encaixa, né, ele vai ter uma sintomatologia. Então, existe a alergia que tem a participação do sistema imunológico, que a gente chama de alergia IgE mediada ou tipo 1. Então, é aquela em que a criança ingere o leite. De 20 minutos a 2 horas após a ingestão, ele vai fazer a clínica da alergia IgE mediada, que são manchas vermelhas pelo corpo, edema de olho, edema de boca. Em alguns casos, desenvolve crise de broncoespasmo, de asma, logo lá após a ingestão, sintomas de rinite. Então, essa é relativamente fácil de a gente identificar. São reações rápidas. Existe a reação tardia. Então, essa daí é um pouquinho mais difícil e a gente tem que tomar muito cuidado no dia a dia em se fazer o diagnóstico dessa reação. Porque é aquela que a criança tem uma dermatite atópica, o refluxo, sintomas gastrointestinais, como cólica excessiva, tem os que fazem diarreia, constipação, baixo ganho de peso. Então,
Nessa hora, a gente pode confundir, né, o refluxo fisiológico que todo bebê tem, a cólica que todo bebê tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de identificar uma alergia ao leite quando tem essa manifestação clínica. Porque como ela não tem o envolvimento do sistema imunológico, a gente não consegue dosar no sangue, por exemplo. Vamos fazer um exame para ver se tem alergia ao leite aí. E o exame vai vir negativo porque ela não tem essa participação do sistema imune. Então, na verdade, o diagnóstico desse tipo de alergia, a gente faz através da restrição, né? Observando a melhora dos sintomas, seguida de provocação. Então, essa daí é uma alergia mais difícil. Na dermatite atópica, pode acontecer um mecanismo misto. Então, ele pode sim ter envolvimento do sistema imune ou não. Então, nesse caso, quando a dermatite atópica ela é precoce e muitas vezes refratária ao tratamento, às vezes a gente tem que fazer mesmo um diagnóstico diferencial aí em uma dermatite atópica típica da infância, né? Ou uma APLV associada. Porque na dermatite atópica, a gente começa a perceber de que, será que é o amaciante, né? Será que é o toque, às vezes, de algum tecido que a criança está criando algum tipo de alergia? Vem esse... Eu acho que tudo se movimenta, né? Tem aquele casal e aquela família que nunca recebeu um recém-nascido. Então, também tem essa exposição de vulnerabilidade, né? Da gente, o que será que está acontecendo, né? Verdade. E aí, eu acho que a gente começa a buscar algumas suposições para isso, né? Mas na dermatite, há algumas alternativas de contato de tecido, de pele, de amaciante, isso pode acontecer. Então, é raro. Na verdade, o que é mais comum na infância é a dermatite atópica, que é aquela criança que tem aquela pele, na verdade, seca, que não tem aquela proteção natural da pele. Ok. E, nesse caso, é mais comum ela desenvolver, ou com mais facilidade, a dermatite de contato. Então, na infância, a dermatite atópica é o que a gente pensa primeiro. Mas a criança com dermatite atópica pode desenvolver a dermatite de contato. E aí, nesse caso, o shampoo, o sabonete, o tipo de tecido, o produto que é utilizado, pode sim atrapalhar. Mas uma dermatite de contato específica em bebês é mais difícil. Então, a gente pensa mesmo num quadro de uma característica típica da pele dele. E um dos pontos que eu percebo, minha filha tem 4 anos e me lembrando, né, com uma criança recém-nascida em casa, né, fora o caos do puerpério, a gente não sabendo lidar com tudo, todas aquelas demandas e todas aquelas tarefas, eu acho que a gente também acaba precisando entender de que às vezes pode ser a temperatura da água que a gente deu banho, ou essa criança pode estar super aquecida, ou essa criança, ela pode estar tendo uma crise de cólica, que eu até queria que a gente conversasse um pouco isso, de que cólica é normal, de que uma criança chora. Chora. E de que a gente tem que aprender a viver com esse... Não viver, mas aprender a entender de que isso faz parte dessa imaturidade gastrointestinal da criança, até na digestão do leite materno. Não é, doutora? É verdade. É que assim, a cólica, na verdade, é uma coisa que assusta a mãe, né? Porque o bebê faz aquela carinha de quem tá sofrendo de verdade. Não, e a gente não sabe lidar com choro. Não eu sabe. tinha muita dificuldade de mas lidar até com choro. Pensa que eu também não. Mesmo o pediatra, a gente fica, né? Isso daí é coisa mesmo, na verdade, de mãe, né? Quando você vê aquilo, você se assusta de verdade. Mas a cólica, na verdade, é um processo natural do organismo, né? Então, o bebezinho vai ter ali 3, 4 meses de uma cólica, a massagenzinha na barriga, os exercícios aí que são muito bem-vindos, né? Então, assim, focando aqui na nossa alergia, não é toda a cólica, né, que a gente vai direcionar para isso. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado mesmo, que é um processo de maturação aí do sistema gastrointestinal do bebê. Eu sempre brinco com as mães que eu atendo de pós-parto, que eu falo, você tem que entender que esse neném nunca mamou, ele nunca fez digestão e ele nunca fez cocô. Verdade. Então, todo esse processo que vincula isso, que o alimento, para digeri-lo, muitas vezes é fermentado. Sim. E essa fermentação vai causar um incômodo. Ele pode assustar, ele nunca passou por isso, ele nunca viveu isso. Exatamente. E aí, consequentemente, ele chora. Né? É isso mesmo. E aí, a cólica que a gente pode considerar de que passou do tempo, tem um tempo em horas de que a criança pode chorar tantas horas por dia ou não? Não. Isso eu acho que é muito individual, né? Tá.
Aí a gente pode considerar de que não, essa cólica tá estranha. A partir daí dos seus 4 meses, né? Tá. Aí a gente Que aí já não é mais esperado. Que aí é uma parte que a gente já tem que mesmo tentar identificar alguma outra patologia, né? Tá. E aí, quando a gente fala, bom, eu tô desconfiada de fato de que essa criança não é uma PLV, mas pode ser uma intolerância à lactose, inicialmente a gente pensa-se assim, ou já parte por APLV mesmo, porque é bom a gente conversar sobre essas diferenças, né? Porque eu tô recebendo muito no consultório criança recém-nascida e mulheres partindo já para uma dieta de APLV, que é uma dieta mais restrita, né, doutora? É uma dieta um pouco mais rígida, é uma dieta que demanda muito mais empenho e dedicação ali, porque tem que ficar além do rótulo, né? Não é tudo que pode comer. Então assim, eu vejo muito no dia a dia uma confusão em relação ao diagnóstico ou uma supervalorização desse diagnóstico. Então é assim, a alergia ao leite, o problema com o leite, não digo alergia, ele pode ter 2 caminhos. Nós temos o problema da lactose, que é o açúcar, e temos o problema da proteína do leite. No caso da lactose, não é tão comum no bebê. Na verdade, na infância, a gente tem mais problemas relacionados à proteína do leite. Quando acontece na criança, pode ser tipo secundária, algum processo viral, alguma diarreia que teve para o quadro viral e pode desenvolver uma intolerância secundária. Então, na infância, a gente direciona mais para a proteína do leite de fato. E aí, qual que é essa dieta? Qual que é essa alimentação? Para quando a gente se fecha um diagnóstico de falar, bom, porque a gente só vai saber se é a PLV ou não tentando. É verdade. Porque já que não tem exame para fazer, a gente só vai... É isso? Isso. Então, assim, na verdade, depende do tipo de alergia. Se o bebê tem aquela que a gente conversou, que é a imediata, o exame vai estar mesmo nesse comecinho, que isso é um outro conceito antigo, de que antes dos 2 anos a gente não consegue identificar. Consegue sim. Se o tipo de resposta que ele tem é aquela imediata, você dosa no sangue o IgE e ele confirma o diagnóstico. Nesse caso, a restrição de leite deve ser feita para o bebê, não para a mãe. Porque a mãe que já toma leite, esse leite que ela toma não vai fazer o bebê desencadear reações imediatas. Então, a gente não precisa restringir da mãe o leite nessa fase. Muito pelo contrário. Ele entrar em contato com a proteína do leite através da amamentação é um jeito, uma forma que a gente tem de acelerar a tolerância. Já quem é a PLV tipo 2, a criança que tem aquelas manifestações que a gente conversou, a cólica, o refluxo, o sangue nas fezes, nesse caso, a gente tem que tirar total o contato com a proteína do leite, através da dieta materna, que o bebê vai estar em aleitamento materno exclusivo, e aí a gente faz, para ter certeza, uma restrição de 4 a 6 semanas, observa a clínica, melhora e depois provoca. Aí a mamãe vai tomar bastante leite e a gente vai ver se isso vai desencadear sintomas no bebê. Então, é a única forma que a gente tem de fazer mesmo esse diagnóstico. Ou para o bebê, depois que ele já passou nessa fase de aleitamento materno exclusivo, já está na introdução alimentar, já teve um contato com a proteína do leite, a gente faz a restrição no bebê, né? E aí, pelas 4 a 6 semanas e faz seguidas de provocação. E você falou uma coisa que, de fato, eu vejo no consultório, que é essa supervalorização da PLV. Parece que agora todo neném que começa com uma cólica já há uma dúvida e fala, já entra pra dieta PLV, porque se for isso, porque a gente não quer que ele sofra. Não isso. Só que entrar com a PLV, a gente pode desencadear, às vezes, umas outras alergias, uma não exposição, uma restrição desnecessária, né, doutora? Verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o impacto negativo de se restringir um alimento para uma gestante, para uma lactante, para o bebezinho, é uma coisa que eu vivo no dia a dia, eu vejo que é muito sofrido, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo, às vezes, mamães que chegam e falam, olha, ele começou com cólica, eu tirei o leite. Então, isso às vezes nem é orientação médica. Eu tirei o leite, eu tirei o feijão, eu não tô mais comendo. Não é uma lista gigante. Às vezes vem com a listinha e aquela restrição, a mãe que só come arroz com frango. Então, assim, eu vejo, não só por orientação profissional também, mas pelas mamães que às vezes começam a ler e a achar que tudo grupos e tirar. De WhatsApp, Facebook, grupos, né? Google, tudo isso.
Porque senão a gente começa, quando eu tô no final do acompanhamento gestacional, né? A gente sempre fala sobre aleitamento materno. Sim. E eu gosto muito de explicar para elas sobre essa imaturidade gastrointestinal, sobre entender e conviver com essa cólica, de que vamos para bolsinha de arroz. Eu usava aquela bolsinha de arroz da avó, sabe? Quentinha, perfeito. Eu usava a bolsinha de arroz, fazia massagem e tudo mais. Claro que a gente sabe que se perdurar, se passar do tempo, ou se for muitas horas, que esteja impactando o crescimento, o ganho de peso, né, doutora? Com certeza. Aí sim eu acho que a gente pode levar em consideração. Mas eu sempre brinco com elas, eu falo, olha, criança chora. A gente fala isso, parece bobeira, mas se prepara para conviver com esse choro. É verdade. Né? E tudo acontece quando o sol tá indo embora, né? Parece que o sol se põe, eu falo que ia dando o pôr do sol, eu já ia começando a ficar nervosa. É bem assim, né? Tem o horarinho da madrugada, da noite, pra chorar, pra desesperar. É bem assim. Pra desesperar. Mas aí o que eu faço com elas, né? Eu normalmente oriento, eu mostro pra ela uma lista de alimentos que são mais fermentativos, mas eu sempre deixo em caixa alta. Reduza o consumo, não retire. Isso. Porque se você retirar e não for isso, quando você for comer, a criança vai ter de novo, até porque ela tem que aprender a digerir esses alimentos. Verdade. Agora, deixar a alimentação sem nenhum tipo de fermentáveis, aí a gente tá falando na dieta de frango com arroz. E o arroz branco, tá? Porque se for o integral, é verdade. ele vai fermentar mais. E essa dieta fica pobre. É verdade. Essa mãe fica cansada. Já tá numa privação de sono, já tá numa alteração hormonal, ainda não tá conseguindo comer direito. Não é, doutora? Verdade. Se a gente for pensar assim, até a fruta, todas, tudo se fermenta. Tudo, é verdade. Então, assim, sempre antes de tentar fazer isso, procurar a ajuda de um profissional, tentar ter um diagnóstico preciso mesmo, né? Para entrar nesse caminho. E entender, né? E tentar, de fato, buscar e não entrar na dieta sem a gente, sem nenhum tipo de informação, só por medo da criança, de fato... não chorar, né? Se for esse o incômodo, né? Verdade. E aí, os pais, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir isso? Existe uma culpa do pai, uma culpa da mãe quando uma criança apresenta, por exemplo, ainda nessa fase de um APLV? Não. Na verdade, não existe culpa, né? A alergia é uma coisa que a gente acaba herdando, né? Tá. Então, assim, se o papai é alérgico, a chance de a criança ser é bem grande. Se a mamãe também é alérgica, isso duplica, né? Chega a cerca de 70%, né? Então, na verdade, não existe culpa. O que a gente pode fazer é evitar a exposição a, por exemplo, olha, eu tenho um quadro de rinite, então vamos tentar fazer um ambiente onde vai receber o bebê, assim, não ter contato com aerolégenos. Então, a cortina, tapete, bichinhos de pelúcia. Então, tudo isso é uma coisa que vai facilitar a sensibilização. Então, o que a gente puder fazer nesse sentido, ótimo. A mamãe ter uma dieta, assim... boa, assim, rica em nutrientes, em comida de verdade, evitar exposição a industrializados, isso também no nascimento do bebê, né? Nos primeiros 2 anos, ter aquele cuidado específico com a alimentação também super ajuda, né? É que isso é uma das coisas também falando nessa fase de aleitamento materno, de que às vezes essa mulher tá tão preocupada com feijão, né? Só que tá comendo chocolate, assim. Né? Isso. Tá comendo doce pra caramba. Então, e aí tem gordura, né? Tem essa exposição, se a criança tiver uma predisposição alérgica, né, doutora? É verdade. Então, isso é muito importante. Ter o acompanhamento com uma nutricionista nesse período também é super, super, super indicado. E aí, passando dessa fase, né, dos bebês e tudo mais, a gente pode falar que o aleitamento materno, por mais que essa criança esteja com um grau de alergia, de intolerância e tudo mais, o melhor nutriente é dieta da mãe e manter o aleitamento materno. Perfeito. E não entrar com leite com fórmula sem Perfeito. O alérgico, é isso? É verdade. Então, assim, o máximo porque o aleitamento materno é tudo, né?
a gente previne, na verdade, a alergia alimentar, a mamãe consegue, através do leite, passar os anticorpos que o bebê ainda não consegue produzir, né, através do aleitamento. Então, assim, nossa, se a gente for falando de benefícios de leite materno, a gente vai até amanhã, né? Então, é uma coisa que, para a mamãe, às vezes, no começo, pode até ser aquela coisa bem confusa, mas ter calma, ter paciência, estar descansada, não se cobrar, né? E tentar fazer o máximo para manter aquele leite materno exclusivo até por volta do 6º mês, mais ou menos. Vai prevenir, vai ajudar tudo. Então, mesmo que apresente, vale incentivar Vale. E orientar essa mulher de sim fazer a dieta vale a pena, vamos manter o aleitamento materno exclusivo. Perfeito. Até porque, pelo aquele pico que a gente estava olhando, né, o gráfico, ele vai ter, né? Olha, se a gente utilizar, falando em alergia alimentar, é o rosa. Sim. Ele sobe, gente, mas depois ele desce ali, ó, 3, 4 anos, né, doutora? Sim, na verdade, a alergia alimentar na infância não vai ser mesmo para a vida toda. Tá. Independente do tipo de alergia que a criança tiver, mesmo que seja a IgE mediada ou a não, conforme vai crescendo, eles vão entrando num caminho de tolerância. Então, isso é uma coisa que a gente vai acompanhando. Antigamente, tinha até uma fase, até os 2 aninhos a criança já está tolerante. Mas hoje, a gente sabe que às vezes a criança é um pouquinho mais velha, até que esse gráfico ainda apresenta alergia. Mas a maioria, grandíssima maioria, fica tolerante mesmo com o tempo. Tá. E aí, é bom que não acontece tudo ao mesmo tempo, né, doutora? É verdade. Deus é perfeito. É verdade. Não, mas, E assim, aí, didaticamente, ele mostra, assim, né, essa marcha. Mas, assim, claro que isso tem suas variações. Tem crianças que já iniciam uma rinite lá de pequenininho. Então, assim, isso é mais ou menos um caminho didático para a gente entender. Mas pode acontecer, sim, disso adiantar. E se a gente não faz essa restrição, isso pode postergar a demorar mais ainda no caso das alergias alimentares, o tratamento, até dos outros alérgicos? Não, então isso, na verdade, porque tem gente que fala assim, expõe mesmo. Quanto mais for expondo, mais já vai tratando, já vai criando anticorpos, tem essas coisas, né? Na verdade, a condução é muito individualizada. Tá. Então, assim, a gente tem que analisar direitinho, porque se a gente conseguir chegar numa quantidade, por exemplo, que a criança não tenha manifestação clínica, a gente acelera esse processo de tolerância, tá? Você falou uma coisa legal. Existe uma coisa chamada teoria da higiene. Então, isso é assim, por exemplo, quanto mais exposto a quadros infecciosos, a quadros virais, mais a gente consegue desviar a nossa resposta imunológica para um lado de infecção e diminuir a resposta alérgica. Tá. Então, quanto antes a criança entrar em contato com vírus, com bactéria, isso aí facilita põe essa prevenção. Chão. É verdade. Para de limpar o chão. Que é a teoria de higiene. Porque senão a gente começa a colocar, né? Deixar tudo muito, muito esterilizado, né? Verdade. Aí atrapalha. Aí você vai criar a criança mesmo com a resposta TH2, que a gente chama que é a resposta da alergia. Tá. E quando a gente fala, só pra gente concluir essa parte e passar para as idades lá pra frente, quando a gente fala na introdução alimentar das crianças, antigamente, né, sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente tinha uma lista de alimentos que não poderiam dar para as crianças, né? Isso mudou total. Isso mudou totalmente. Nossa, você dava ovo, clara de ovo, acho que com 9 meses, né? É verdade. Peixe de jeito nenhum, É né? verdade. E hoje em dia você já vê criança comendo castanha, né? Sim. Já comendo. E essa é a atualização mesmo, né, verdade. doutora? Quanto antes a gente expõe a criança, até menor o risco, né, de desenvolver reações alérgicas no futuro. Então, não tem mais isso de postergar a introdução de nenhum alimento aí para ela. Avisa a vovó, a tia, né? Que pode. Na fase de introdução alimentar, porque aí começa a juntar todo mundo e fala, não, isso não Vai pode. dar alergia. Ovo não pode, não sei o quê. E já não existe mais. Não então, existe. O quanto antes a exposição, até melhor. Até melhor nesse prognóstico. E uma coisa bem legal, assim, de falar, por exemplo, eu vejo também no meu dia a dia, algumas crianças vindo com examezinhos já mostrando, olha, eu fiz o exame, né, e eu quero saber se ele pode comer ovo, então eu quero fazer o exame de alergia de ovo.
Então, isso também não existe. Porque não é mais fácil comer ovo e a gente... É mais fácil comer ovo e a gente saber. Mas a gente é pai e mãe e não quer que sofra, É né? verdade, é. Então, na verdade, não tem como, porque se você dosar o exame, ele pode vir negativo e você não se sensibilizou ainda. Então, ele não tem muita utilidade nessa fase. É mesmo comendo, né, e observando a reação. Não tem indicação de fazer exame. E no acompanhamento gestacional, a gente fala muito de que quanto mais variado for a alimentação dessa gestante, né? Esse neném, de certa forma, teve contato ali, né? No ambiente intrauterino, com todos esses nutrientes e tudo mais. Então, gente... Cada um fazendo a sua parte. Isso, né? Mas filho, eu brinco que a maternidade é a famosa perda do controle das coisas. Então, às vezes, a gente se projeta para uma coisa e aí dá aquela reviravolta. Verdade, a nossa vida faz um 360 graus, faz um 360. Né? E aí, vamos partir para essa criança agora, ou esse bebê que vai para creche, que vai para escola, porque é outro pavor de papai e mamãe, né? É verdade. E dos avós, né? Vai para a escola, manda uma criança que já apresentou alguma alergia, como recém-nascido, a gente segura, não segura, manda depois de 2 anos. Como é que funciona, doutora? Na verdade, quando as mamães me perguntam, né, sobre isso, eu acho que depende muito da dinâmica familiar. Então, assim, às vezes eu não gosto de dizer não vai, porque às vezes é a mamãe que tem que voltar ao trabalho. Então, assim, existe uma fase, né, que a criança tem mesmo uma imaturidade do sistema imunológico. Então, estar doente, entrar em contato ali com 1 aninho, com 2 aninhos, com 3 aninhos, vai fazer o quê? Vai fazer a criança desenvolver, né, anticorpos contra, né, o que ele está em contato, para ter uma memória imunológica lá para frente. Agora, sabe que depois da pandemia, parece que até as crianças maiores que já tinham passado por isso, estão passando novamente. Por causa da restrição que a gente teve lá, um período de isolamento, parece que o sistema imunológico foi descansar deles. Então, eles estão tendo que entrar em contato de volta, ficar doente de novo, para realmente desenvolver aquela resposta imunológica. Então, ficar doente... Ou seja, essa convivência é importante, né? É super importante. Então, depende muito da dinâmica de cada família, né? Claro, a gente vê a criança doente o tempo inteiro, eu vejo as mamães desesperadas, às vezes 4, 5, 6 vezes num mês em pronto-socorro, mas eu sei que isso, na verdade, pensando por outro lado, é uma coisa que precisa passar para desenvolver a resposta imunológica. Então, isso está acontecendo. Agora, depois da pandemia, parece que foi um boom. E não só criança, né? Eu nunca fiquei tão doente na minha vida. Todo mundo. Gente... A gente teve um período aí de isolamento que a gente perdeu o contato mesmo. Então, o sistema imune parece que foi descansar de verdade. Então, até os adultos estão passando por isso. Então, Claro, então depende muito da viabilidade da rotina da casa. Isso. Se não tem jeito, a criança, depois da licença maternidade dessa mãe, a criança vai para a creche, para a escola e tudo mais. E vamos acompanhando. É verdade. Até porque a criança ela vai ter que desenvolver esse sistema imunológico. Se é com 6 meses, se é com 3 anos, né, doutora? Isso vai acontecer. Até porque se você colocar essa criança para ter exposição com outras crianças, né? Se essa criança só tiver contato com um adulto, nesse ambiente estéreo, todo limpinho, você colocar essa criança para 3 anos para ir para a escola, pronto, vai pegar tudo. É bem isso. Então, vai depender muito mais da dinâmica familiar, é verdade. Da dinâmica familiar e tudo mais. E aí, essa criança, ela vai para a creche, ela vai para a escola. Às vezes, ela tem um irmãozinho mais velho que também traz esses outros patógenos, né? Se assim a gente pode dizer. E aí, essa criança, de fato, ela fica mais vulnerável. E aí, tá tudo certo, que a gente só tá antecipando esse desenvolvimento. É verdade. O irmãozinho acaba ajudando, né? A acelerar um pouquinho esse processo, adiantar. Ótimo. Volta o gráfico aqui pra gente, por favor. Que aí a gente tá falando, ó lá, então a gente falou das crianças, né? Ó, de 2 anos começa uma linha amarela. O que seria, doutora? Isso, os quadros de asma em criança, na verdade, na infância, são os quadros de asma alérgica. Então, é aquela criança que tem a história familiar, olha, a mamãe tem rinite, o papai teve asma, e aí ela começa a se sensibilizar aos aeroalérgenos, né? Poeira, mofo, cão, gato, pólens, e aí a desenvolver quadros de asma. Tem nessa fase também
as asmas são desencadeadas por quadros infecciosos. Então, aí acaba atrapalhando tudo, sabe? Se expõe à poeira, o tempo mudou, entrou em contato com vírus, e aí começa a desenvolver quadros de asma de repetição. Que, na verdade, a gente ainda não consegue fazer um diagnóstico preciso, né? A gente vai ver a história clínica, a história familiar, os sintomas da criança, e aí a gente vai para um caminho de uma provável asma alérgica, por exemplo. Que isso, de fato, acontece depois do 2º ano ali? Isso. E aí, por volta dos seus 4, 5, até os 6 aninhos, isso pode ir regredindo. Tem crianças que passam dessa fase e aí desenvolve mesmo um quadro de asma, né? E tem que adulto com asma, né? Tem né? sim. A asma é uma doença muito comum hoje em dia, uma das principais doenças respiratórias. E quando passa dessa fase, geralmente precisa de um tratamento de prevenção. E aí, um acompanhamento mais rigoroso. Uhum. A alimentação impacta em alguma coisa? Na crise de asma, quando tem aquela reação IgE mediada rápida, pode desencadear. Mas a asma alérgica do dia a dia, sem relação com o alimento. Não, porque eu vejo que às vezes as crianças têm alguma alergia alimentar e depois são as que têm a propensão para rinite, para outras alergias. Que é o nosso caminho da nossa marcha atópica. Então, ela começa ali, desenvolve a alergia alimentar, espera que talvez, assim, a chance de desenvolver uma asma, uma rinite alérgica é bem grande. Você acha que nesses quadros de alergia alimentar, o uso de medicamento excessivo atrapalha? Ou é necessário? Porque às vezes você vê crianças tomando corticoide pra caramba, tomando antibiótico, aquelas bombinhas, sabe, doutora? Na verdade, nessa primeira infância, assim, dependendo da gravidade da clínica, da intensidade das crises, da frequência das crises, às vezes a gente acaba tendo que fazer um tratamento preventivo. Porque a asma não é uma doença boazinha, sabe? Algumas crianças levam mesmo a internação, em UTI. Então, dependendo dessa gravidade, às vezes a gente acaba tendo que usar essa medicação de prevenção, que é o corticoide inalatório. Que é uma medicação, na verdade, de primeira escolha. Eu falo porque às vezes a gente tem isso em casa e a criança começa a apresentar alguma coisa, a gente vai lá e já faz. Isso tem que, na verdade, ser bem acompanhado, né? Porque a criança pode criar uma resistência? Ou não? Não, em relação ao corticoide inalatório de prevenção, não, de jeito nenhum. Acontece que, às vezes, eu vejo muita criança, por exemplo, a mamãe, às vezes, não sabe identificar quando é asma. Porque na crise aguda, a gente usa a bombinha, que é o Aerolim. É o tipo de bombinha de broncodilatador que vai tirar a criança da crise aguda. Então, às vezes, a mamãe não consegue identificar e vai usando. Tossi um pouquinho Aerolim hoje. Tossi um pouquinho Aerolim depois. Então, isso não pode causar... o Aerolim constante pode causar uma tolerância. Então, é uma medicação de alívio que a gente usa na crise aguda. 3 a 5 dias, acabou. E aí, se precisar a prevenção, o corticoide inalatório é super seguro por um período prolongado. Ele tem uma absorção baixa. Então, muitas vezes, a gente tem que usar mesmo. Tá. Mas com acompanhamento, né? Porque isso, senão a gente nunca fica sozinho. E com medo do filho começar a adoecer novamente. Não. Sempre com indicação médica mesmo, porque é uma medicação que a gente acompanha muito de pertinho. Se é um quadro que a gente usa por muito tempo, acompanhar os efeitos colaterais disso a longo prazo. Então, é importante sempre ter um acompanhamento rigoroso. E aí, continuando lá no nosso gráfico... A gente tem aí a asma desce ali, o amarelinho, e a dermatite atópica também, né? Ali com 4, 5 anos. Isso. E aí a gente dá um boom no verde, que é a rinite, doutora. Isso. A partir dos 3, 4, né? Na verdade, tem bebês. Por exemplo, já. Quem teve tudo isso antes vai ter rinite ou não tem nada a ver? A chance de ter é a nossa parece marcha. Que, né? Porque deu um boom ali naquele começo, aí a criança ainda continua, né? A chance de ter é a maior, porque é a marcha atópica. Né? Então, vai desenvolver rinite com muita frequência. Se expôs ali a aeroalérgeno, se sensibilizou a eles, vai começar o narizinho entope, escorre, espirra, coça, que são os sintomas da rinite. Quando ela atrapalha o dia a dia, o rendimento escolar, às vezes o sono, também a gente faz um tratamento de prevenção. Porque é aquela criança que tá sempre com aquele olhinho inchado, né? Aquele narizinho que... Uma mudança brusca de temperatura, Eles né, têm até doutora? uma característica de face específica, sabe? Tem o risquinho em cima do nariz, que é o sinal da saudação de coçar. Tem a preguinha embaixo do olho, que a gente chama de dupla prega de Demi Morgan. Então, assim, às vezes a característica olhando para o bebê, você já sabe. Esse bebê tem uma rinite. Essa criança tem uma rinite.
Uhum. É. E aí, ali, esse gráfico vai até 9 anos. E a rinite vai embora, né? Aí no adulto é o que é mais comum, são os sintomas Porque o da asma rinite. desce, a dermatite desce, a alergia Isso. alimentar desce e a rinite... Que é o que é mais prevalente. Porém, lembrando que isso é o que acontece na grande maioria, né? Mas existe Sim. a asma que vai persistir, a alergia alimentar, apesar de uma quantidade pouca de pessoas, pode persistir para a vida adulta, principalmente quando, dependendo do tipo de alimento, às vezes amendoim, castanha, é uma alergia que pode ficar por mais tempo. E tem adultos com dermatite atópica, tem adultos com asma, isso é mais didático, né? O que acontece com mais frequência. Mas no adulto, o que é mais comum é a rinite. Porque as doenças alérgicas em si, quando elas são persistentes, elas são doenças crônicas, ou seja, não existe um tratamento em que a gente vai sarar. A gente vai fazer o controle, né, para melhorar, medicamentoso muitas vezes, o controle de higiene ambiental, para melhorar a qualidade de vida. Algumas pessoas conseguem ficar sem medicação, ficam tolerantes, ok, vivem normal. Outras têm sintomas graves que precisam usar medicação na vida toda. Então, nesse caso, existe a imunoterapia, que é a vacina. Eu ia te perguntar sobre isso. A vacina, na verdade, é a única forma que a gente tem de mudar esse caminho de doença alérgica. A gente, na verdade, tem indicações precisas, né? São pessoas que são atópicas. O atópico é aquele que tem o exame de IgE aumentado, aquele que ele herdou, né? E, além de ser atópico, ser sensibilizado. Então, é aquela criança que tem exame positivo para poeira, para mofo. Aquela pessoa, até adulto, também pode fazer a imunoterapia. E aí, como funciona? A gente oferece o ácaro, né? Que é o que desencadeia as doenças alérgicas, numa dose diluída, a ponto de não causar a doença, e vai concentrando aos pouquinhos, ao ponto de dar o ácaro quase puro. É uma forma de criar uma tolerância, dizer, calma, você não precisa de reagir de um jeito tão intenso quando entrar em contato comigo novamente. Então, é uma forma bem legal de controlar os sintomas alérgicos. E essa medicação, essa vacina, desculpa, ela tem indicação para quanto tempo essa criança tem? Então, na verdade, nos pequenininhos, o sistema imunológico ainda não está tão ativo para fazer isso que a gente quer. Porque às vezes a gente fala, eu posso dar uma vacina para evitar? Não. Na verdade, a partir dos seus 4, 5 anos, que é uma fase em que a melhora espontânea vai... ou ele mostra pra gente que está melhorando espontaneamente, ou ele mostra que ele vai progredir com esse quadro. Então, nesses casos da criança que tem manifestações clínicas por volta dos seus 5 aninhos, muito, muito fortes, que estão incomodando o dia a dia, que a gente percebe que os aeroalérgenos são os principais desencadeantes, que nessa fase as infecções virais não são tão importantes para desenvolver doenças alérgicas como os aeroalérgenos. Então, nessa fase, vale a pena fazer a prevenção, né? Com essas indicações precisas, através da imunoterapia. Então, como ela funciona? A gente faz uma fase de indução que dura, dependendo da concentração que a gente inicia, uns 6 meses. Mas para ela fazer ter essa função de modular o sistema imune, a literatura mostra que a gente tem que manter por pelo menos 3 anos. Nossa. Mas hoje em dia a gente tem a imunoterapia sublingual, que para casos de rinite, ela é tão efetiva contra a injetável, porque ela pode ser feita injetável, subcutânea, sublingual. No Brasil, a gente usa mais a sublingual e a subcutânea. Mas hoje a gente entende que a sublingual é tão efetiva quanto, menos efeitos colaterais, mais fácil adesão. Então, é super tranquilo para fazer em crianças. As gotinhas que coloca todo dia lá embaixo da língua. É com gotinhas que a gente faz. Legal, ótimo. E doutora, nesses quadros alérgicos de dermatite, de rinite, de asma, tirando a alergia alimentar, que já seria mais óbvio, é comum a gente, às vezes, receber até no consultório essa criança, ou em dúvidas ali, né, de maternidade com outras mães, de falar, meu filho começou com uma crise alérgica e eu tô tirando os alergênicos da alimentação. Mesmo que essa criança não tivesse apresentado nenhuma alergia. Porque quem tá muito nessa coisa de que é o leite de vaca que tá causando alergia. Nesses momentos, não tem a ver com a alimentação. Não, de jeito nenhum. Sem nenhuma indicação de tirar alimento para prevenir. Isso é errado.
Não tem indicação disso. Não. Tá, porque senão a gente fica nessa coisa sempre de achar que é a alimentação, que é o leite, que direciona de que essa criança não está fazendo a digestão correta, a absorção correta. Mas é claro, isso a gente falando dos alimentos, que são as comidas de verdade, né? Porque hoje em dia a exposição a esses industrializados, corantes, agrotóxico, tudo isso está facilitando, né, e está intensificando os casos de alergia alimentar. Então, comida de verdade, sem nenhuma indicação de restrição. Ok. Porque senão a gente começa, igual falar sobre as cólicas no aleitamento materno, né? Tira o leite, tira o feijão, mas tá comendo um monte de chocolate, tá tomando um monte de sorvete, comendo um monte desses fast foods, né, doutora? Não faz nenhum sentido, Verdade, né? Com certeza. Maravilha. Doutora, temos mais alguma alergia nessa primeira infância até os 6 anos? Acho que falamos, né, de rinite, asma, alergia alimentar, a dermatite atópica. Eu acho que é isso. E a gente tem que ter o quê? Paciência, entender sobre essa fase. O que temos de dicas aí para passar para esses pais de faz parte, precisa ter essa exposição, isso faz parte do sistema imunológico. Tem alguma fase, alguma idade que as coisas já começam a melhorar? Porque falar, depois dos 3, 4 anos a criança não fica mais doente, né? A gente vê aqui no dia a dia, a partir dos seus 5, 6 aninhos, isso vai se tranquilizando. Mesmo porque já passou pela fase, não está totalmente maduro ainda o sistema imune, mas já passou pelaquela fase mais crítica, né? Das infecções de repetição, já passou pela fase do caminho da tolerância a aeroalérgenos, a alimentos, melhorarem assim espontaneamente. Então, é uma fase mais tranquila que a criança passa, assim, a partir dos seus 6 anos. Ou seja, passa, né, doutora? Passa, sem estresse. Fica doente, noites mal dormidas. Mas tudo isso passa, no fundo, depois dá até saudade. Porque aí tem eles pertinho para cuidar, né? É verdade. Tem eles pertinho para cuidar. Maravilha. Doutora, é isso. Eu queria te agradecer a sua participação aqui no Nutrição em Cast. Que enriquecedor. Quantas dúvidas tiramos. Foi muito bom falar de cada fase, porque aí clareia um pouco mais as nossas ideias e nos prepara, né, para as próximas fases. Verdade. Eu tô bem feliz, assim, eu que agradeço essa oportunidade. E vamos assim, né? Vamos com paciência, que no final dá tudo certo. Doutora, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Tá. Eu tenho alergia.descomplicada no Instagram. Alergia.descomplicada. Isso, e aí no link da bio, lá onde eu atendo, que é na Clínica Núcleo Vital, mas tá tudo ali na minha página do Instagram. E aí, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, vai deixando aí no YouTube, Isso, né? Deixa na certeza. Nossa página, que aí a gente chama a doutora Estela. Isso, que eu vou ter maior prazer em ajudar, em responder tudo isso. Que maravilha. Doutora, eu vou te entregar um mimo da Nutrify, que é o nosso apoiador. Tem alguns colágenos, né? Que legal. Tem algumas amostras aí para você. Obrigada pela sua participação, Cláudia, pelo seu tempo aqui conosco, Eu viu? que agradeço. E obrigada a você por ter ficado aqui com a gente durante esse período. Siga o Nutrição em Cast nas redes sociais, né? Estamos aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram. Então, curta, compartilha esse nosso conteúdo, mande isso para um número maior de pessoas. Eu tenho certeza que se você já está gestante, se você está pensando em engravidar ou já conhece uma mãe que esteja vivendo nessa primeira infância com as crianças pequenas, principalmente até os 6 anos, que foi o tempo que a gente abordou aqui sobre alergias. Então, aí, um programão para a gente curtir e compartilhar. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu espero você no próximo Nutrição em Cast. Até lá!